Passamos pelos vários ciclos econômicos que a coroa portuguesa empregou no país. Citamos também a trajetória de uma colonização que começou para garantir uma efetiva ocupação, pois se temia que as nações adversárias invadissem seus territórios, o que obrigou a coroa a atrair colonos portugueses pela sedução de uma lucratividade baseada na mão de obra escrava. Esta apresentação será realizada a partir de um teatro, com diálogos de adolescentes e várias esquetes que se colocam uma independente das outras, e com várias interrupções que surgem para uma explicação formal do conteúdo estudado. Teremos mostrar a grande importância do Brasil colonial e das consequências que se fazem presentes até os dias atuais. Até porque o Brasil não seria o famoso coração de mãe se não fossem os portugueses. Como nosso trabalho será por meio de teatro, pedimos o silêncio de todos. Esperamos que gostem e com vocês a turma 2001 PH. Olha isso, tem uma foto do Facebook falando de Portugal e do Brasil. Sem noção. Não, sem noção não, cara. Na talvez foi isso que descobriu pra gente. Não, terra de fotos de Roma, já tá caindo. Quando foi isso? No meado do século XX, já tá século XVII, né? Acho que já estudei isso, né? A ver com o feudalismo para o capitalismo, né? Mercantilismo. O mercantilismo foi uma base de governo baseada em internalizar a economia, sempre manter para a própria nação. Ela foi baseada em 3 fundamentos. Foi o pacto colonial, quando a colônia só comercializava com a metrópole, o protecionismo, que é sempre manter a economia interna melhor que a externa, e a balança comercial favorável, sempre exportar mais do que importar. Ele começou mesmo quando veio o bulionismo, o acúmulo de metais preciosos, que foi feito na época da descobrição da América, quando descobriram ouro, bem no século XVI. Ah, foi exatamente 1500 que começou a colonização pelo Brasil? Não, cara, não foi isso. Ele demorava tempo para poder colonizar, porque a gente teve um negócio que estava cultural pessoal, estava muito litoral, então eles fizeram colonização. E nesses 6 anos não aconteceu nada? As 3 primeiras expedições. Bom, as primeiras expedições que Portugal vai enviar para o Brasil vai ter uma função basicamente de reconhecer esse litoral da nova terra descoberta. Então, a primeira expedição vai ser comandada por Gaspar de Lemos com o auxílio do Américo Vespuccio em 1501. Essa expedição ela vai tocar até a altura do Rio Grande do Norte e, por isso, costeando o país, ela vai reconhecer acidentes geográficos, como Cabo de São Roque, São Vicente, a Baía de Todos os Santos do Rio de Janeiro. Essa expedição, o objetivo dela, a função, a finalidade, vai ser basicamente para reconhecer que existe uma grande parte de pau-brasil no litoral, o que vai satisfazer bastante comerciantes daquela época. A segunda expedição, ela vai ser comandada pelo Gonçalo Coelho em 1503, com o auxílio também do Américo Vespuccio. Essa expedição ela vai sair de Lisboa e essa expedição ela vai ser basicamente pelo tratado assinado entre os comerciantes de Lisboa, entre os quais a gente pode destacar o Fernando de Noronha e o rei de Portugal. E esse tratado vai ser basicamente uma junção de que os portugueses poderiam sim explorar o pau-brasil mediante o pagamento de um tributo à coroa portuguesa. E eles também deveriam enviar 6 navios anualmente para explorar até 300 léguas no nosso litoral e construir feitorias no litoral para proteger. Então, naquela época não tinha cidade, apenas as feitorias. A terceira expedição foi comandada por Cristóvão Dias em 1516 e 1526. O que acontecia naquela época? Como descobriu o pau-brasil, na primeira expedição, como eu falei, estava acontecendo um grande contrabando, ou seja, os franceses vinham para o nosso litoral e exploravam todo o nosso pau-brasil, pegavam uma grande quantidade de pau-brasil sem pagar os tributos à coroa portuguesa. Então, havia um grande contrabando nisso. Aí, o que Portugal vai fazer? Vai enviar essas expedições, que são chamadas expedições guarda-costas, para proteger o litoral. Todavia, a expedição não deu muito certo, porque como a cada dia o litoral estava se expandindo, ficava muito difícil para essas pessoas da guarda-costas
colonizar tudo e evitar esse contrabando. Ah, mas por que decidiram colonizar só em 1530? Porque o que aconteceu? A expedição pode não conseguir segurar os tratamentos do litoral. Então eles decidiram colonizar o Brasil para garantir a nossa terra. Também foi para garantir a nossa volta para o Brasil. Então o que eles fizeram? Como eles colonizaram a terra, eles começaram a ver o Brasil de uma forma a ser aqui. Que foi a época de ter o sonho de comprar metade das horas. Tá. Agora eu vou falar sobre os capítulos hereditários. Como eu falei, no século XVI estava acontecendo esse contrabando dos franceses. O que Portugal vai fazer? Vai decidir dividir a terra em grandes faixas, vão ser as chamadas capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias vão ser doadas aos nobres ou a senhores de confiança do rei. E essa capitania ela vai passar de pai para filho, que explica o nome desse sistema, né? Hereditário. E quem vai receber essas capitanias vão ser os chamados donatários. Os donatários vão ter a função de desenvolver, de povoar e de proteger aquela região que foi dada a eles. Tá. O que vai acontecer nessa época, então? Com isso, a expedição que eu falei que vai ser enviada no século XVI, ela vai ser comandada por Martins de Afonso. Martins de Afonso ele vai ser muito importante para o Brasil, nessa época do Brasil colonial, porque ele vai ter uma função basicamente militar. Então, a expedição dele vai vir para povoar, porque eles não viam interesse, como elas falaram. Depois que descobriram o pau-brasil, que foi uma coisa muito cobiçada pela indústria têxtil europeia, eles vão falar, pô, isso aí pode ter um lucro. Então eles vão querer povoar aqui para impedir essa invasão dos franceses. Então Martins de Afonso ele vai ter uma função basicamente militar, porque ele vai querer proteger a nossa região contra esse domínio francês que estava tentando roubar o nosso pau-brasil. Como eu estava dizendo, a participação dos hereditários, eles se passaram pelo governo geral. Chegou uma notícia de vários lugares. Então, cara, vamos raciocinar. Se nenhuma capitania hereditária deu certo, então eles implantaram o governo geral a fim de administrar a colônia. Com o fracasso do sistema de capitanias hereditárias, Portugal precisava de um novo sistema para melhor administrar o Brasil, um sistema no qual a coroa portuguesa participasse diretamente da administração colonial. Então ele optou pelo governo geral, que não veio para extinguir o sistema de capitanias hereditárias, mas veio para auxiliar as mesmas. Os três primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, que governou de 1549 a 1553. As suas atuações foram fundação das universidades do Brasil, Salvador, criação do primeiro bispado brasileiro, início da pecuária, incentivo à produção de cana-de-açúcar. Ele também trouxe os jesuítas, comandados por Manuel da Nóbrega, que tinham como objetivo catequizar os índios. Segundo governador-geral, Duarte da Costa, e governou de 1553 a 1558. As suas atuações foram: ele trouxe mais jesuítas para cá, onde o que mais se destacou foi José de Anchieta, e junto com Manuel da Nóbrega, em 1554, fundaram o Colégio de São Paulo, e junto a esse colégio nasceu a vila que hoje é a cidade de São Paulo. No governo de Duarte da Costa, também ocorreu a invasão francesa, em 1555, na cidade do Rio de Janeiro. Como ele não tinha nem armamentos, nem soldados suficientes, ele não conseguiu expulsar os franceses de seu governo. E o povoamento fundado pelos franceses na cidade do Rio de Janeiro ficou conhecido como França Antártica. Terceiro governador-geral, Mendes Sá. Ele governou de 1558 a 1562. As suas atuações foram: expulsão dos franceses em 1567 com a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá. Estácio de Sá, além de ser um grande chefe militar, também ficou conhecido como fundador da cidade do Rio de Janeiro e nasceu de um povoado militar treinado para expulsar os franceses. No governo de Mendes Sá também houve muitas massacres indígenas que eram contra a presença do português no Brasil. Mendes Sá também foi responsável pelo incentivo à importação de escravos negros para cá, para suprir a mão de obra. Eu sou ambientalista faz 5 anos e nunca na minha vida vi uma degradação tão intensa nessa Amazônia. Ah, Vitor, mas isso sempre fez parte da nossa história. Você sabe ver, o primeiro produto explorado desde sempre foi o pau-brasil. Sabe quanto disso é hoje? 8%. Claro, né? Os portugueses davam aquela colônia de escambo, trocando coisas e, na verdade, quando eles não queriam,
cansado de sua oportunidade. Não, vai trabalhar. Estou cansado, por favor. Toma esse espelho, pode. Não, não quero descansar. Não, toma esse espelho. Descansar, por favor. Não me obrigue a fazer isso. Piedade. Não. Esse é o problema da matéria prima. Ela sempre acaba. Verdade. Aí vamos ver, aí vocês vão colocar o que criar e mesmo de carreira. Eu só não sei como eu logo. Ah, no clima, no relevo favorável, na Bahia. E sempre calor, sempre favorecendo. O engenho colonial era uma propriedade dos senhores ricos daquela época que produziam açúcar para exportação. Eles instalavam esses engenhos próximos dos rios para facilitar a vida deles, porque naquela época não tinha sistema de água encanado. Então o que eles faziam? Instalavam próximos aos rios, tanto para facilitar, tanto para o consumo, tanto para gerar energia para movimentar as máquinas. E esses engenhos eles eram divididos em várias partes, como a Casa Grande, que era onde moravam os senhores ricos e sua família, a senzala, que era um lugar em péssimas condições, onde moravam os escravos, e às vezes eles passavam noites acorrentados lá para não ter fuga. Tinha também a Casa dos Trabalhadores Livres, como o nome já fala, eles eram livres e eles recebiam por trabalhar, tinha funções específicas, a maioria trabalhava em máquinas e a maioria também era brancos ou mulatos. Tinha também a moenda, que era uma máquina de moer cana-de-açúcar, o canavial, que era apenas um lugar separado para o plantio mesmo de cana. Tinha também o curral, que era onde se criavam os animais, como o boi e o cavalo, que eram animais para o transporte de pessoas e mercadoria. A vaca e o porco, que era voltado totalmente para a produção de carne, o pessoal do engenho. E para finalizar, tinha as plantações de subsistência, que nada mais eram que um espaço separado para a plantação de verduras e legumes, para o pessoal do engenho se alimentar. Mas foi só assim que eles plantaram? Não, teve a pecuária. Na verdade, a pecuária foi bem forte no Rio Grande do Sul e no Nordeste, mas foi uma força realmente de serviço, uma força de trabalho de emprego. Como é que essas línguas vieram parar aqui? A gente fala português? Mas eu não quero que Não foi só Portugal, não, eu não sei o que aconteceu aqui. Não. Também espanhol. De 1580 a 1640 ocorreu o domínio espanhol. Em 1580, o rei de Portugal, Dom Henrique, faleceu sem deixar herdeiro nenhum. A partir desse dia, começou as guerras político-militares para poder decidir quem seria o novo rei de Portugal. Dessa guerra, quem ganhou foi Filipe II, que é o rei da Espanha. Então, todas as colônias de Portugal e todas as outras capitanias que pertenciam a Portugal começaram a pertencer à Espanha. E durante o período do domínio espanhol, o Brasil não sofreu quase nenhuma alteração. O idioma, a lei, cultura e funcionários continuou corretamente como estavam direito de Portugal. O que repercutiu no Brasil foi o comércio internacional da União Ibérica. A invasão holandesa. Em 1571, a Holanda ainda pertencia à Espanha. Ela conseguiu a almejada independência que ela lutava, ela tinha várias guerras para conseguir a independência. E quando ela conseguiu, ela proclamou a república, e a capital dessa república era Amsterdã. Filipe II, que agora era rei tanto de Portugal quanto da Espanha, ele declarou o embargo espanhol. O que foi o embargo espanhol? Ele proibiu toda e qualquer colônia da Espanha ou de Portugal que comercializasse com a Holanda. Teve a criação da Companhia das Índias Ocidentais, que a Holanda disse que todas as colônias da Espanha agora deveriam pertencer, todas as partes do Nordeste deveriam pertencer à Espanha, como o domínio da parte açucareira, da parte do sistema açucareiro e tudo. Então, a Holanda invadiu a Bahia em 1824, não teve sucesso nenhum, mas a invasão em Pernambuco ocorreu em 1630. Ela não teve sucesso até o dia que um conhecedor da região se juntou e depois de 5 anos eles conseguiram a famosa
Invasão holandesa Pernambuco. Plural que isso foi Portugal. Não, mas também não estou aqui, né? Por que eles estão no Brasil lá? A gente foi uma por outra, né? Não, naquela época o louvamento era apenas da região litoral. E aquele negócio que ficou outro, não é isso? O caminhão deve ser outro? Claro que não, Nathan. Tem expedições para isso. Que tipo de expedição? Tinha expedições militares que tiravam os estrangeiros que estavam na nossa terra, tinha os padres jesuítas que catequizavam os índios que exploravam nossas riquezas, tinha também os bandeirantes que iam para o sertão prendendo os índios e procurando os metais preciosos, tinha também os criadores de gado, que eles induziam a pecuária no interior. E aí, Clara, eu estou falando aqui com o Nathan, você acredita que ele sabe nada de história? Como assim? Eu pensei que você lia, mas fica só bandeirante que você viu no canal. Nossa, Nathan, você não sabia que tinha dois bandeirantes? O bandeirismo foi um movimento nacional que ocorreu no Brasil colonial. Foi feito pela população de São Paulo, depois que a capitania de São Vicente ela acabou, esgotou e eles tinham que fugir para algum lugar. O pessoal dessa capitania fugiu para São Paulo, que também não ajudou muito, porque não tinha muitos recursos que eles precisavam. Então eles decidiram ir para o interior mesmo e fizeram dois tipos de bandeirismo. O primeiro de prospector, de mineração, e o segundo foi de captura e venda de índios. E depois que o bandeirismo foi ficando famoso, eles começaram a cobrar pelo serviço de mineração, de vender índios. E o bandeirante mais famoso foi Antônio Raposo Tavares, que foi nas missões aqui do Sul e acabou com as missões espanholas e foi dando o formato do Brasil de hoje. Outras modos de interiorização foram as entradas, que eram legais, eram bancadas pelo governo. Mas como o governo não podia entrar em guerra com a Espanha e o Tratado de Madrid acabava aqui, então eles só podiam vir até por aqui. Então os bandeirantes mesmo que interiorizaram o Brasil. Então, o bandeirinho que você pegou era aquele que atrás do ouro. Aí, se a gente já tinha câmera sul, se a gente já tinha uma Brasil, por que a gente quer ouro? Cara, depois que o domínio espanhol acabou, eles voltaram a passar por crescimento, porque o resto da terra era muito. Então eles precisavam de uma nova fonte de renda. Eles voltaram de fome e voltaram a outra. E deu certo? Deu certo, eles voltaram a primeira e a terceira gerais. Eles voltaram a ganhar do lado. Ah, eles querem tirar o ouro da região. Exatamente. Os paulistas que foram interessados a participar das gerais. Então eles acharam que os paulistas não queriam deixar o ouro. Então, a guerra se igualava os paulistas e os portugueses.